Oi gente, tudo bem? Tô aproveitando a quarentena pra gravar um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo pra vocês. É um vídeo difícil de gravar, mas eu acho que eu tô numa fase melhor, em que eu consigo falar melhor sobre isso. E nossa, o coração tá disparado. E o meu intuito com esse vídeo, claro, é mostrar pra quem quer que esteja passando por isso que você não tá sozinha. Na época que eu passei por essas situações, eu procurei muito vídeo na internet, isso me ajudou bastante. Então eu senti vontade de vir aqui devolver um pouquinho, sabe? Se desculpem barulhinho de fundo, é a Frida que tá brincando com uma bolinha, tá? O último vídeo que eu gravei sobre esse assunto de fertilidade, vontade de ter filhos, foi o que eu contei sobre a minha endometriose. Eu operei no dia 1º de fevereiro de 2019, e eu já estava há um ano tentando. E daí eu fiz a cirurgia. Claro que o meu grande desejo com a cirurgia era principalmente me livrar dos sintomas, né? Eu listei vários sintomas pra vocês naquele vídeo. Se vocês não assistiram, inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar. Mas é óbvio que eu também queria melhorar minha fertilidade, né? Então eu fui pra cirurgia muito esperançosa e foi um momento muito feliz, assim. Eu acho que eu até demonstro no vídeo, claro que do meu jeito tímido, discreto, mas eu demonstro no vídeo quanto que eu fiquei feliz depois daquela cirurgia. A minha cirurgia eu fiz no meio de um ciclo. Eu tinha acabado de ovular, tava prestes a menstruar, então eu fiz ali na minha fase lútea e tava esperando que talvez minha menstruação fosse atrasar um pouco, né? Porque mexi lá no útero e tal, só que não atrasou. Então a minha primeira menstruação, logo depois da cirurgia, foi no dia 10 de fevereiro. Esse primeiro ciclo, ainda não tentei engravidar, assim, claro que a gente namorou, porque, né, tentante nunca deixa de namorar no período fértil, mas assim, foi meio que fora, meio despretensioso, sabe? Não tava me planejando mesmo. E essa menstruação ainda foi muito dolorida, então assim, eu tava realmente me recuperando da cirurgia. Meu médico já tinha me liberado, ele falou que tudo bem começar a tentar, porque eu já tava quase cicatrizada e tava me recuperando muito bem. Então foi naquela, tentamos, mas não tentamos. Aí tudo bem, passou o primeiro ciclo, menstruei de novo no dia 10 de março. Esse ciclo a gente realmente tentou. Eu lembro que eu fiquei bem esperançosa também, mas eu ainda tava naquela assim, observando meus sintomas, sabe? Me divertindo de ver que eu não tava sentindo mais tanta dor. Então, eu tava ainda naquele estado de anestesia pós-cirurgia, especialmente porque eu sabia que eu poderia engravidar assim até 6 meses, né? Então eu não tava com tanta pressa, se é que a gente pode falar que quem tenta engravidar não tem pressa. Aí passou o ciclo, não engravidei e a minha menstruação então veio no dia 10 de abril. E esse foi o ciclo do meu positivo. Ai, eu não queria chorar, eu já comecei cedo. Eu não lembro como estava meu estado de espírito nesse ciclo, porque já faz um ano. E pra quem não sabe, eu sou a Dori. Eu não lembro de nada. Mais um motivo também pra eu estar gravando esse vídeo, porque é um jeito de eu guardar, sabe, direitinho. Mas eu sei que, assim, menstruei. Claro, foi uma droga, porque a gente já tava tentando. Mas eu lembro de estar naquele gás, assim, tipo, ah, tá, vamos, vai ser nesse, vamos com fé. E daí, meu ciclo aconteceu e no dia 9 de maio, um dia antes da minha menstruação descer, eu fiz um teste e ele deu positivo. Eu acompanho meu ciclo com um método sintotermal, então eu já sabia, né, que a temperatura não tinha descido e tal, e que ela sempre descia um dia antes. Então eu já tava assim, tem alguma coisa aí, sabe? E daí eu fui dormir pensando, bom, vou acordar amanhã cedo e faço um teste. Só que quem disse que eu consegui dormir? Então eu deitei, fiquei na cama cochilando, né? Segurando o xixi pra fazer com a primeira urina. E eu lembro que eu acordei, era 5 e pouco, assim. Falei, ah, mano, eu preciso fazer xixi e vai ser agora. Daí eu fui pro banheiro escondido, tentei não fazer barulho e tal. Fiz o teste, ele positivou, como vocês podem ver nesse vídeo.
E em nenhum momento eu pensei em fazer surpresa pro Braulio. E então eu saí do banheiro e fui acordar ele. Foi um momento muito fofo, porque ele tava meio dormente, assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu não lembro se eu falei pra ele que eu já tava prestes a menstruar e tal. Eu não costumava falar, porque, né, já tinha passado um ano, então eu não falava tantos detalhes assim. Mas, cara, ele ficou feliz, porque ele também tava na expectativa. Mas ele ficou meio contido, assim, não sei se era sono, o que que era. Tô positivo. Deixa eu ver. Eu não tava conseguindo dormir. Eu vou pra sala, tá? Por quê? Pra você dormir. Você precisa dormir também, amor. Eu não vou conseguir, obviamente. Não vou. Sei que, bom, daí eu chamei minhas amigas no WhatsApp pra contar pra elas e tal. E foi um dia muito feliz, mas muito feliz. Oi? Você tá falando sério? Para de me negar! Você tá falando sério? Juro! Por isso que você tá me ligando? É óbvio! Quando que eu já te liguei antes? Ai, gente, eu não acredito nisso. Olha, né, vovó? Ah! Finalmente! Não acredito! Finalmente, cara! Porque, né, a gente pega um teste positivo e é o teu sonho se concretizando ali na sua frente. Por mais que ainda tenha que passar por longos 9 meses de gestação, né? E muita coisa pode acontecer. No momento que você pega o teste, você já se torna mãe, você já visualiza trocando fralda, levando pra escola, enfim, né? E daí eu esperei o laboratório abrir. O laboratório abre 6h40, 7 horas, então eu já tava lá na porta pra fazer meu teste de sangue. E esse primeiro dia foi maravilhoso, o segundo dia também foi maravilhoso. Até que chegou o terceiro dia, eu fui repetir meu beta-HCG. Quando eu peguei o resultado, ele não tinha dobrado. Mas ainda estava em estado de anestesia total, assim, eu tava curtindo cada segundo. Aproveitando essa felicidade ao extremo, assim, sabe? Eu lembro que era tipo meio de semana, assim, e no domingo ia ser Dia das Mães. Então eu preparei uma surpresa pra minha mãe. Eu poderia ter contado antes, só que eu, como era Dia das Mães, eu quis aproveitar. Então eu embrulhei um sapatinho que eu já tinha comprado há muito tempo, embrulhei o teste, uma roupinha que eu já tinha e entreguei pra ela, aproveitando que tava toda a família reunida ali, e foi muito legal. Foi um dia muito emocionante e eu lembro que eu fiquei meio quieta, assim, meio... Eu não sei explicar porquê, sabe? Eu acho que eu tava tão feliz que eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, não conseguia me movimentar direito. Mas foi muito bom. Não parecido daqueles de madeira de lá. O que é isso? O que é isso? Sério? O que é isso? A Ana Paula tá grávida! Sério? Falou isso? Ai, ai, que gostoso! Ela vai chorar! Como eu falei pra vocês, meus 2 primeiros betas não tinham dobrado. E daí eu fiz um beta no sábado, que seria o meu terceiro, e os resultados só iam sair na segunda. Então eu tava nessa expectativa, assim, peguei o resultado desse beta, também não tinha dobrado. O beta, pra quem não sabe, ele precisa dobrar a cada 2 dias.
Na maioria das gestações ele dobra, ele até triplica, quadriplica. Quando ele não dobra, é um estado de atenção, assim, sabe? Pode acontecer do beta não ter dobrado e a gestação evoluir, mas pelo que eu tenho acompanhado, é muito raro. Só que nessa época eu não tinha me dado conta disso ainda, eu tava, tipo, na expectativa de ser um milagre. Cara, a gente sempre pensa que isso não vai acontecer com a gente, então nem tinha passado pela minha cabeça que o fato do beta não estar evoluindo poderia indicar que a minha gestação não estava evoluindo. Aí eu agendei a primeira ultrassom pro dia 23 de maio, que é o dia do meu aniversário. Eu fui com a minha mãe, fui com o Braulio, a gente fez o exame. A gente só conseguiu ver o saco gestacional e a vesícula, não deu pra ver embrião e nem batimentos. Eu já estava com 6 semanas e pouquinho. É muito comum que já dê pra ver embrião nessa fase, mesmo que não se escute o coração, pelo menos alguma coisinha você consegue ver. Então, quando eu não vi embrião e não deu batimentos, eu fiquei muito apreensiva. Eu lembro que o Braulio e minha mãe saíram comemorando do laboratório, super felizes e tal, mas eu não consegui comemorar. E daí eu lembro que a gente saiu do exame, foi fazer umas compras, assim, comprar um bolinho, refrigerante salgado. E eu tenho fotos desse dia, eu tô com uma cara, assim, tão fechada, sabe? Não é de alguém que tá feliz. Mas aí passou, né? Eu fui me acalmando, tentando me acalmar. Saí bastante com a minha mãe pra passear, bater perna, ver roupa de bebê, comprei um monte de coisa. Vivi de verdade, mesmo que um pouco apreensiva, eu vivi a minha gestação como assim não houvesse o amanhã. E essa é uma coisa que eu sou muito grata hoje por ter feito, porque eu nunca mais vou viver uma gestação como eu vivi a primeira, né? Sem os traumas. Então, foi muito bom muito bom mesmo ter vivido essa gestação ao extremo, assim. Tirei um monte de foto da barriga, usava qualquer roupa que eu tinha que pudesse marcar um pouco, mesmo que, óbvio, não tinha nada naquela época, né? Mas marcava a barriga, eu já tava feliz. Comi um monte durante o dia, aí de noite ficava me sentindo uma pançuda. Então, foi bom nesse sentido. Aí no dia 29 de maio, eu tinha uma consulta agendada em São Paulo com um obstetra. Ele já tinha acompanhado uma colega de grupo minha, então eu tava bem tranquila de ir nele, porque eu sabia que ele, né, saberia cuidar muito bem de mim. Uma coisa que eu não falei aqui, mas é importante falar, na verdade eu devia ter falado no começo já, é que mesmo antes de engravidar, mesmo antes da cirurgia, eu já tinha feito exame de trombofilia e tinha descoberto alteração homozigoto no gene da metileno, vou colar porque é difícil falar, metileno tetrahidrofolato redutase, que a abreviação é a MTHFR. Então, assim que eu descobri o positivo, eu corri nesse médico pra ele me passar as injeções pra eu tomar. É controverso, tá? Tem médico que fala que essa alteração não precisa tomar, mas esse meu médico concorda que é bom prevenir. Então, a gente começou com a dose profilática e então, por isso que eu corri nele, né? Pra começar a tomar isso logo. E daí nessa consulta a gente conversou bastante, a gente fez outro ultrassom lá no consultório dele, mas ele não me passou medidas, assim, do saco gestacional, da vesícula, ainda não deu pra ver embrião, eram 5 dias depois, né? Não tava dando pra ver embrião ainda. E ele foi muito fofo, assim, de não me alarmar, sabe? Ele me desejou boa sorte, falou que a gente se via dali umas semanas, e ficou por isso mesmo. Só que eu fiquei com a pulga atrás na orelha, porque 5 dias depois já era pra ter visto alguma coisinha, né? Eu já tava, sei lá, com 7 semanas, quase 7. E daí eu fui pra casa, vivi 2 dias muito bem. No dia 31 de maio, era uma sexta-feira, de manhã, no trabalho, eu lembro que eu fui fazer xixi e saiu um micro, mas muito micro pingo de sangue no papel. E eu já acompanhava muitas gestantes de início de gestação assim, então eu sabia que sangrar é até que normal, acontece com muita gente. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei preocupada, eu fiquei de boa, tipo, deve ser só um sanguinho. Porque eu, literalmente, assim, eu não estava achando que tinha alguma coisa errada comigo. Tem uma amiga do grupo que até fala que eu tava dançando na chuva, de olhos fechados. Eu tava ouvindo os trovões, vendo a claridade, mas eu não queria ver, sabe? E era exatamente assim que eu tava, porque eu tinha consciência de tudo que tava acontecendo, tinha consciência
de que não poderia estar evoluindo, mas eu não tava querendo ver. E então quando eu peguei esse sangramento, eu pensei, bom, vamos ser práticos. O que eu preciso fazer agora? Observar se esse sangramento vai evoluir, ficar de repouso pode ser uma boa e esperar, né? Então eu fui pra casa. Eu lembro que o Braulio teve que resolver algumas coisas na rua com a minha mãe, na empresa. Por coincidência, eles estavam juntos. E daí de tarde esse sangramento começou a aumentar um pouquinho. Não tava grande ainda. Aí eu mandei mensagem pra eles e falei, bom, acho bom vocês irem por aqui pra gente dar um pulinho no hospital, só pra fazer uma ultrassom, ver se tá tudo bem. Não vou entrar muito em detalhes, assim, pormenores do que aconteceu nesse dia, porque primeiro a gente foi pro hospital, depois a gente teve que ir pra outro, enfim. Eu lembro que eu cheguei nesse segundo hospital, eu falei que tava com sangramento, ainda não tinha feito exame, o médico falou, processo de aborto, você precisa tomar a imunoglobulina, porque eu tenho RH negativo, o Braulio é RH positivo, e essa é uma fala que nunca acho que vai sair da minha cabeça, porque ele foi muito insensível, assim. Poderia não ser um processo de aborto, poderia ser só um sangramento. Mas ele já foi logo taxando, assim, e daí eu já peguei antipatia com ele. Só que pra tomar a imunoglobulina pelo plano, você pode tomar uma no particular, em laboratórios. Ela, sei lá quanto custa, R$200, vou chutar aqui. Mas o plano poderia me fornecer desde que eu estivesse internada. Então, fui internada, ainda bem tranquila, achando que nada ia acontecer. Nesse meu processo de internar, o Braulio saiu, veio em casa pegar algumas roupas e tal, fiquei lá de boa, no WhatsApp, vendo TV, vendo vídeo. Aí eu levantei pra ir no banheiro, sangramento forte. Nessa hora eu comecei a ficar preocupada. Eu não lembro que horas que eu fiz, então eu tô meio perdida nessa ordem cronológica e eu acho que talvez devesse ter me programado mais pra esse vídeo, conversado com o Braulio e tal. Mas em algum momento eu fiz ultrassom e deu que o saco gestacional estava com implantação baixa. Isso pode ser uma condição que acontece, mas também pode ser um indício de aborto. Eu sei que isso foi na sexta-feira ainda, então eu passei a noite meio apreensiva. Eu não queria levantar pra nada, não queria me mexer pra nada. Só que o sangramento não tava parando, ele tava na verdade aumentando. Cada vez que eu ia no banheiro era papel sujo, papel sujo, papel sujo. Na sexta também eu tomei a imunoglobulina, injeção na bunda. E no sábado de manhã eu repeti o beta. O último beta que eu tinha feito, acho que na semana do ultrassom, tinha dado 4.000. Ou seja, estava evoluindo muito pouco mesmo. E o beta desse sábado também tinha dado próximo de 4.000. Então foi a hora que eu realmente aceitei que não tinha mais jeito, né? Tinha parado de evoluir mesmo. E eu precisava lidar com o lado prático disso tudo. Eu decidi não fazer curetagem, porque eu sei o quanto isso pode prejudicar, né? Pode lesionar o útero, pode te dar infecção. Então, eu não quis curetar, nem fazer aspiração, preferi a expulsão natural. Só que eu já tava saturada de estar no hospital, eu não queria ficar lá de jeito nenhum. Eu já tinha discutido com o médico do plantão lá, que foi muito insensível, mas muito insensível. Então eu só queria ir pra casa. Parece que sei lá, mas na hora que eu recebi a notícia de que o beta não tava evoluindo, eu comecei a sentir cólica. Só que se eu falasse pra médica que eu já estava em processo de expulsão, ela não ia me deixar sair dali. Então eu menti, falei que tava ótima, que tava tudo bem, queria ir pra casa. E assim foi. Eu cheguei em casa com muita dor. Conversei com o meu médico da endometriose, ele foi muito querido. Me entupi de remédio, mas me entupi de remédio. Tomei todos os remédios pra dor que ele me indicou. Misturei, acho que 2 ou 3 que ele tinha me indicado. E a dor não passava. Eu tava sentindo a contração nas costas, aquela dor insuportável, que não sei, não deve nem ser 1/3 do que é no parto, mas eu já estou desesperada com a hora de ter um parto, porque foi muita dor, mas muita dor. Uma dor de cólica, assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu já tinha sentido muita dor de cólica por causa da endometriose, né? O Braulio tava, tadinho, desesperado em casa, minha mãe desesperada na casa dela. E o Braulio foi um amor também. Sem palavras.
pra descrever quão companheiro ele foi. E eu tava sem posição, eu ficava deitada, não passava. De cócoras não passava. Ia pro banho, não passava, só baixava a minha pressão. Então eu tava meio sem saber o que fazer, assim. Até que chegou uma hora que eu falei, não, tá insuportável, não vou aguentar. Eu preciso ir pro hospital, pelo menos tomar algum remédio na veia pra melhorar, né? Pra ver se alivia um pouco. Daí eu cheguei no hospital, eu não tava conseguindo andar, tive que ir de cadeira de roda. Cheguei lá, nem fiz triagem nem nada, fui direto pro atendimento. E eram 2 médicas no plantão, as 2 me atenderam. Aí ela fez o exame de toque em mim. Eu tava meio num estado doido, assim, né? Tava meio fora de mim. Então eu não sei direito o que ela fez, mas eu senti que assim que ela fez um exame de toque, a dor passou. E eu não vi se saiu alguma coisa, se ela foi discreta na hora, não quis me mostrar. Mas aí a dor passou. Ainda tava com resquício, né? Tava meio dolorido ainda, mas aquela contração, aquela dor insuportável passou. Aí pra não ficar sozinha, né? Enquanto o Braulio ia trabalhar, eu ia pra casa da minha mãe, ficava o dia inteiro no sofá. Minha mãe me ajudando muito também, obrigada mãe. E até aqui eu falei da parte prática, né? Isso foi o que aconteceu. Mas falar sobre o que eu senti é complicado, porque, como eu falei pra vocês, a partir do momento que eu peguei aquele exame positivo, eu já me visualizei mãe. Já me senti mãe, já me imaginei no futuro também, já me imaginei barriguda, com um filho no colo. Então quando a gente se dá conta de que nada disso vai acontecer, é muito difícil, é ter o mundo caindo na sua frente, né? Então, nesse momento eu precisei me afastar de tudo. Se eu não estava já fora, nesse momento eu resolvi desinstalar o Instagram do meu celular. Eu desinstalei o WhatsApp também e fiquei vivendo o meu luto que eu tinha que viver, sabe? E outra coisa que fez esse momento ser bem difícil, quando eu engravidei, uma das minhas melhores amigas, a Maria Júlia, quem é antiga do blog lembra dela, estava grávida, prestes a parir. Então o momento que eu descobri minha gravidez foi muito feliz, porque a gente estava grávida junto, né? A gente ia ter o bebê com idades muito próximas. E ela estava literalmente prestes a parir. Eu precisei me afastar até e principalmente dela, porque isso me doía muito, sabe? Não sei se quem nunca viveu isso vai entender, mas tentem não me levar a mal, mas assim, não é inveja, de maneira alguma é inveja. A gestação dela foi um momento de muita felicidade pra mim, eu tava muito feliz. Acompanhei todos os momentos da gestação dela de perto, sabe? Mas nesse momento eu precisava cuidar de mim um pouquinho. Me afastei dela, saí do WhatsApp, então eu não tinha mais notícias de se ela estava entrando em trabalho de parto ou não. E eu me senti muito mal também, porque eu não conseguia estar presente nesse momento mais feliz da vida dela, né? E por mais que ela entendesse o meu momento, foi muito difícil lidar com esses sentimentos todos. E fora o processo de luto, né, que eu não sou entendida das fases do luto, mas eu sei que eu vivi todas naquela semana. Mas depois de terminar a dor, de me recuperar fisicamente, eu senti que o meu coração estava recuperado também. E isso me deu muito gás para investigar. Eu já tinha feito todos os exames possíveis que vocês imaginam. Praticamente todos de trombofilia. Enfim, muitos, fiz todos. A única coisa que estava faltando é a investigação de células NK no endométrio e endometrite. Então foi o que eu fiz nesse mês. Eu foquei em marcar consulta, em fazer esse exame, e foi o que eu fiz nesse primeiro ciclo. Talvez esse vídeo fique gigantesco, porque eu não tenho roteiro, não me preparei, eu quis falar conforme vinha, sabe? Na verdade eu nem queria estar falando tanto da parte prática, mas é o que eu mais me sinto confortável de falar. Porque sobre sentimentos é aquilo, né? Eu tava na merda, vou falar o quê? Eu tava na merda. Como eu estava lidando com isso? Como eu conseguia? Tava sendo forte? Porque eu era obrigada. Então, sobre sentimentos eu não consigo falar mesmo. Então, vamos falar sobre a parte prática. E eu não queria, talvez, juntar com já a minha segunda gestação. Mas eu acho que vai ser melhor fazer isso tudo de uma vez. Então, sentem aí
Vou até pausar pra vocês pegarem uma pipoca.